Boa tarde a todos, a todas e todes. Aqui é a Maria Fernanda Fefe, no Diário da Menina da Chapada. E hoje o vídeo começou com um toque de piano, né? Um toque diferente, um som de piano, um som de música que vai falar de uma grande obra do cinema nacional, do cinema brasileiro, que é o filme que estreou esse ano, que se chama Ainda Estou Aqui. Um filme de Walter Salles, com Fernanda Torres, uma diva do cinema, e Selton Mello, um genial. E eu queria fazer um vídeo especial sobre esse filme. Um vídeo que ele é artístico, que vai abordar uma história bastante triste, como que é uma das muitas histórias de muitas famílias que foram destruídas por causa da ditadura militar brasileira. E uma coisa que eu acho importante de falar, que é a ditadura, como não só eu, como todos nós que somos da esquerda, nós informamos sobre a ditadura, falamos sobre ela, que é justamente para ela não se repetir. De tantas pessoas que suas vidas foram tiradas, ceifadas por aqueles que se achavam melhores que elas, por aqueles que se intitulavam tão respeitados, tão autoritários, tão líderes, que na verdade não passavam de fascistas com fardas. E é sobre isso. Um filme de Walter Salles, que foi baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, que é filho do deputado Rubens Paiva e da Eunice Paiva, né? Que é um filme que ele retrata que é um relato real e vivido por ele quando criança, no dia e na época em seu pai, isso em 1971, no auge da ditadura militar brasileira, quando seu pai, Rubens, ele foi preso pela ditadura e desapareceu, e em seguida foi assassinado. Uma família que ficou por 4 décadas sem uma notícia essencial, que era que se ele estava vivo, se ele estava bem, ou onde ele estava, quando na verdade ele tinha sido assassinado. Que, como nós sabemos, estamos carecas de saber que a ditadura ela foi um período muito cruel da nossa história, da história do Brasil, que de pessoas pessoas do exército, militares, que tomaram o poder à força e instalaram seu próprio regime. O regime do autoritarismo, o regime da censura, o regime da violência, o regime da truculência, o regime do fascismo, o regime do sofrimento para muitas pessoas, entre muitas coisas, né, ruins que aconteceram. Que ficou conhecido pela a sua forma de calar as pessoas, de como eles censuravam matérias jornalísticas, de como eles censuravam reportagens, de como censuravam pessoas, situações, abafavam situações de diversas formas. Tudo isso porque ninguém queria saber a informação que era crucial, de que a ditadura estava torturando, assassinando pessoas que não concordavam
com as suas ideias, os seus termos de como era o regime e assassinando pessoas que estavam tentando exercer um direito essencial como cidadão e como ser humano, que é a liberdade de se expressar. E é justamente por isso, o filme Ainda Estou Aqui, ele é um filme que foi retratado de maneira artística e retratou, né, a realidade nua e crua de como foi a vida de muitas famílias que sofreram por causa da ditadura. Por causa da ditadura e sua crueldade. E Eunice Paiva, que foi uma grande mulher, uma guerreira, uma vitoriosa, vencedora de uma situação dolorosa, delicada, cruel consigo mesma. De que o filme, ele não é que nem o filme Zuzu Angel, que fala sobre o desaparecimento e assassinato do filho da estilista Zuzu Angel, que se manifestou e protestou depois. Ele é a mesma coisa, só que ele não tem... Só que como o filme de Zuzu Angel, ele tem cenas explícitas de violência, já Ainda Estou Aqui não. Ele fala da violência, só que ele não retrata a violência à cena. Ele retrata a perversidade que era aquilo. A perversidade daquelas pessoas em relação às diferenças, em relação aos cidadãos que estavam lutando para sobreviver, para ter uma vida digna, para se expressar. A perversidade em relação à vida de um ser humano que para eles não valia nada. A perversidade em relação à tortura, em relação ao prazer que os militares tinham em causar dor, que os fascistas, o prazer que os fascistas tinham em destruir vidas, de causar sofrimento, de causar danos, perdas, de atormentar a vida das pessoas, de intimidar, de botar medo nas pessoas, o prazer que eles tinham em relação a isso e o máximo prazer que eles tinham em se tornar poderosos, em se sentir superiores, se sentirem maiores e melhores que aquelas pessoas que estavam causando sofrimento. Só que em nenhum momento isso é verdade. E isso só tornou eles criminosos, cujas lembranças só lembram de dor, de tragédia, de tirania, sofrimento, e que ninguém, em pleno século XXI, 2024, lembra com carinho deles. As únicas pessoas que lembram bem deles são as pessoas que concordam com a ditadura, que acham que a ditadura deve voltar, porque, digamos que a ditadura, ela beneficia, né, a burguesia, porque a burguesia, que é a parte, que é a questão, que é a sociedade que mais exclui, que mais maltrata, que mais restringe, censura pessoas negras, pessoas pobres, pessoas gays, LGBT, mulheres, pessoas PCD, toda a diversidade em relação a várias questões que a burguesia exclui, maltrata, persegue, tenta diminuir. E que a ditadura fez isso e a burguesia que foi a mais beneficiada com isso, né? Do tipo, se não vai ter uma pessoa da esquerda falando que pensava, falava que eles não gostavam de ouvir, não concordavam. Se não tinha, era tudo maravilhoso para eles, só que não era bem assim. De tanto varrer a sujeira para debaixo do tapete, uma montanha se acumulou. E muitos segredos sujos da ditadura que estão sendo escancarados hoje, naquela época não eram escancarados. Do tamanho que foi a censura. Do tamanho que eles abafaram casos de assassinato, de tortura, de estupro, dentro dos quartéis onde aconteciam essas coisas. E no dia que o deputado Rubens Paiva e a companheira dele, a Eunice Paiva, foram presos junto com a filha mais velha deles, Eliana, que Rubens ele foi preso no dia anterior. Eunice e Eliana foram presas no dia seguinte. Do Rubens, que ficou um tempão lá sendo torturado e que foi assassinado. Eliana ficou um dia só. Já a Eunice ficou 12 dias seguidos sendo pressionada pelos milicos a falar uma coisa que ela não sabia, a dizer o que ela não sabia. Eles queriam arrancar uma informação de que ela nem tinha ideia que existia, botando medo nessa mulher, botando medo na filha dela.
todos os medos que sente uma mãe, que sente uma esposa, que sente um ser humano, eles estavam colocando ali. Não só com Eunice Paiva, mas com todas as pessoas que estavam sendo mantidas presas em cárcere privado, sendo torturadas, agredidas e assassinadas de maneira cruel. E 12 dias encarcerada no quartel. E assim que foi solta e voltou para casa para cuidar da sua família, proteger os seus filhos, ela, na sua busca incansável de saber o que aconteceu com o companheiro, achar o companheiro, poder mais uma vez abraçar o seu marido, o seu amigo, o pai dos seus filhos, saber se ele estava bem, saber se ele estava vivo e que voltaria para casa. E não só ela, como os filhos que queriam abraçar o pai, que queriam estar perto do pai. Que como uma família que era tão feliz, tão unida, que eles nunca deixaram de ser unidos. Que a questão é que uma mulher que tanto estava sofrendo com a situação no conjunto da obra, mas que não podia falar nada, porque o autoritarismo da ditadura, a tirania daquelas pessoas não permitiu que ela falasse, por causa de um medo enorme que acontecesse alguma coisa com ela, mas principalmente acontecesse alguma coisa com os filhos dela. Ela teve que se calar, ela se viu obrigada a se calar por uma situação de medo, de intimidação, de perseguição. E tudo isso não porque ela concordava com aquela situação, ou porque ela achava que nem a burguesia achava isso bom, nada disso. Ela se viu obrigada a se calar porque estava com medo e queria e precisava proteger os filhos dela, precisava proteger a família dela. E isso tudo é retratado no livro do Marcelo Paiva, né? Tudo isso que é retratado no livro do Marcelo Rubens Paiva e no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, né? Mas eu não vou dar spoiler, porque como é um filme que quem já assistiu sabe que é um filme maravilhoso, é uma obra-prima do cinema brasileiro e que todo mundo devia assistir. Mas, né, quem ainda não assistiu e tem curiosidade de assistir, quer muito assistir, não vou dar spoiler, porque spoiler tira o ar da graça, né? De ver uma novidade, um novo filme, né, no cinema. Mas ele é um filme excelente, uma produção excelente, roteiro, atores, fotografia, tudo impecável, maravilhoso, que retrata de forma artística, né, a verdade nua e crua, a realidade que foi a ditadura naquela época de 1971. E um filme de protesto sobre aquela situação. E um filme que foi tão impressionante que no ano em que ele foi lançado, o Bolsonaro e toda a sua bancada, sua corja de bandidos, de fascistas, foram descobertos tentando fazer uma tentativa de golpe de Estado mais uma vez. E como é um filme extremamente necessário, é um filme que todos deveriam ver, uma história que todo mundo deveria saber, que é sobre isso, né? Você lembra e fala sobre, para isso não se repetir. Que é essa proposta da esquerda em relação a esse tema. Você vai dar informações, você vai falar sobre as tragédias que foi a ditadura militar brasileira, as famílias que a ditadura destruiu, as vidas que eles tiraram, a força. Você vai falar sobre isso para evitar que aconteça de novo, porque a informação, ela salva. E o cinema traz informação. Ou seja, o cinema, ele salva. Porque da mesma forma que ele fala de uma imaginação que virou, que é criativa, que foi para uma tela de cinema, para uma produção cinematográfica, ele vai pegar a realidade, pegar informações que são essenciais, cruciais para a vida de uma pessoa, para dar informação. O cinema, ele também é informação. Filme, série, novela é informação. Mas aquele filme que é uma obra-prima, que para mim, ao meu ver hoje, ele é uma joia rara do cinema brasileiro, né? Ele é uma joia rara da história do povo, da história do Brasil. E para aqueles que são a favor da ditadura,
São pessoas que não têm um sentimento de empatia por ninguém. Só pensam no próprio umbigo. Se querem a ditadura de volta, são pessoas que só pensam no próprio umbigo e que não respeitam a vida de um ser humano. Para aqueles que lutam para que a ditadura não volte e para aqueles que condenam a ditadura que foi no passado, naquela época, são pessoas que lutam pela democracia, são pessoas que lutam pela liberdade de expressar, são pessoas que lutam pela vida de um ser humano, são pessoas que estão dando informação que não é só para proteger, é para salvar um país e principalmente o seu povo de mais uma tragédia. Assim como fez o Rubens Paiva, o deputado Rubens Paiva, que foi um político nato, um brasileiro típico de ser guerreiro, de sou brasileiro e não desisto nunca, né? Assim como sua esposa, sua companheira, grande mulher, Eunice Paiva, que Rubens lutou, foi um defensor da democracia. Eunice Paiva foi uma defensora da sua família, dos seus filhos, da sua vida. Mas é uma obra-prima, todo mundo tem que assistir. E quem já assistiu, com certeza deve ter se maravilhado. E é sobre isso. A gente luta pela liberdade, a gente vai lutar por uma democracia que precisa ser mantida, ser defendida com unhas e dentes, que sem a democracia nós não tem lei, não tem ordem. Sem democracia, cada um por si. Com democracia são todos unidos em liberdade, em fraternidade. Um país que tem que ser democrata, laico e um país cuja bandeira ela não tem que ser de um partido. Ela não tem que ser a bandeira de um partido. A bandeira que tem que ser de um povo. A bandeira que representa um país, que a bandeira brasileira é do povo. Um filme que é extremamente necessário para que a gente evite de acontecer de novo, que é justamente por isso. Evitando de acontecer de novo, a gente salva o povo. Mas é um ótimo filme, ainda estou aqui. A arte, ela é amiga do futuro, ela é amiga da imaginação. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma dica de filme para assistir. E é isso. Uma boa semana e bom final de semana. Até o próximo vídeo. Curtam, compartilhem, sigam o meu canal. E até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Um beijo a todos.